galera alto astral, bem-vindo ao episódio 22 do nosso podcast Papo Astral. E é o seguinte, você deve estar aí estranhando este rostinho que vos fala hoje. Eu sou o Victor Abs, CEO da Estúdio ProHub, um amante, né? O cara que impulsiona os podcasts, sou apaixonado por esse formato de comunicação genuína e impactante. Então, quero agradecer muito aí, é uma honra poder estar à frente desse podcast aqui, parceiros também das nossas queridas Tintas Renner, e eu sei que esse aqui é um conteúdo atemporal, então não sei se tu tá no Rio Grande do Sul, se tu tá no Paraná, se tu tá lá pra cima no Nordeste, qual é a temperatura, mas aqui, hoje, nos últimos dias, tá frio, tchê. Tá frio, o pessoal aqui tem amanhecido, Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, aí 3 graus, 4 graus, 5 graus. Eu gosto. E aí, claro, pra gente dar uma aquecida, uma mexida no corpo velho, a gente trouxe um convidado muito especial, que é um cara da dança. Eu confesso que, Vitão... sempre fui ruim nisso, tchê, desde o início, sempre me atrapalhou lá na época da adolescência, mas não sai um pagode, não sai uma vaneira, nada. Dois pra lá, um pra cá, às vezes rola, né, quando a gente vai aprendendo forró, mas a gente tá tendo, então, a honra de receber Jean Guerra, né, que vou falar resumidamente aqui, a bio do cara é gigantesca, é uma história que começa lá em 98, né, ele é professor, bailarino e coreógrafo de danças urbanas desde 98, iniciando no grupo Expressão de Rua, né? Com uma carreira aí premiada, ganhou 8 vezes consecutivas o título de melhor professor e coreógrafo no Sul em dança, além de ser coreógrafo da abertura do evento por 4 anos consecutivos. Foi vencedor de diversas batalhas de All Style, House e Hip Hop Dance e recebeu o prêmio Açoriano. Olha só, olha as instâncias. Açorianos em 2010 com o grupo My House. Jean também coreografou espetáculos para Disney, Orlando e Califórnia e participou de intercâmbios internacionais, né? Brasil, Estados Unidos. Atualmente é graduando em dança e atua como professor e coreógrafo em diversas instituições e grupos de dança no Brasil. Imagina se eu dançasse. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Papo Astral. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que horário você está assistindo, né? Eu sou o Jean Guerra. Eu sou um pouquinho disso que tu falou, com um pouquinho de bagagem aí, aprendendo muito ainda. E muito feliz de estar participando aqui do podcast. Cara, eu tô muito curioso. Eu diretamente tô falando contigo primeiro antes de todo mundo, tô extremamente curioso, porque a gente começa, né, tchê, essa história num período bem mais offline, eu diria assim, né? Hoje as coisas estão rapidinhos, em 15, 20 segundos, né, tu faz uma performance e tem capacidade de atingir o mundo. Nessa época aqui era espetáculo por espetáculo, praça por praça, teatro por teatro. Me conta um pouquinho, cara, como o menino Jean iniciou a música, como a música e a dança entra na tua vida. Cara, essa parte é muito divertida pra mim e me traz muitas recordações. E o mais engraçado é que quando a gente começou a dançar, eu era o único, talvez, do grupo que não possuía talento pra dançar. Tanto que o primeiro grupo a gente era um grupo vocal, que a gente gostava do N5 e Backstreet Boys. Pode crer. Nós éramos cover. E quem não gostava na época? Exato. De 13 para 14 anos a gente começou fazendo aula de canto, cara. E eu nem imaginava aí que a dança ia entrar pra minha vida. Falaram assim, a gente vai ter que dançar também, porque os caras dançam. E dançam bem. E dançam bem. E aí começou tudo, velho. E aí, pra te ter ideia, quando a gente se apresentava e fazia as coisas, eu era o mais durinho, assim. Tinha quantos anos? Cara, eu tinha 13 para 14 anos. 13 para 14 anos. Nessa época, que eu tô falando, antes de 98. Cara, que insano. Legal. E aí começou aí a história da dança, na verdade. Em 98 eu consegui fazer alguma aula de dança. Tipo, meu professor e coreógrafo Leonardo, que hoje é meu sócio no Expressão de Rua. E um grande abraço pra ele, cara. É meu mestre e estamos até hoje juntos, graças a Deus. E ele foi o cara que deu start, assim, cara. E é muito engraçada a história quando eu comecei a dançar, foi que comecei a participar do grupo Expressão de Rua, que era o grupo da igreja, do Onda. Da igreja uma rua abaixo da minha, que era onde o Leonardo morava ao lado, e a mãe dele era monitora do grupo Onda.
E aí ele falou assim, cara, a gente viu um grupo dançar aqui, que eu vou fazer essa homenagem agora, que é muito incrível, que um grupo que fez muita história no Rio Grande do Sul, que é o Batida de Rua. Aham. Do Carlos Nunes, grandes Carlos Nunes. Hoje ele nem dança mais, mas na época era um cara visionário, assim. E aí o Leonardo viu esse grupo dançar e ele resolveu, esse grupo tinha mais de 20 pessoas dançando junto, num festival de dança que se chama Porto Alegre Dança, que é extinto. E aí ele viu esse grupo dançar e resolveu montar esse primeiro grupo, Expressão de Rua. E foi onde eu comecei a dançar. E a história legal agora é que eles começaram a montar um grupo e logo uma apresentação, como eu era muito durinho, eles não me convidaram. Acontece, né? Tem que se desenvolver, pô. E eles não me convidaram. E aí, por acaso, eu fui na casa dele naquele dia, não me avisaram que tinha ensaio, e eu vi que eles estavam ensaiando. Só que ninguém me falou nada. E eu, lá inocente, fiquei assistindo tudo aquilo. E aí, depois que eu fui notar que eu não fui convidado para dançar, cara, o que mais me dá gosto hoje é saber que eu sou o diretor e responsável, dono do Espaço Expressão de Rua. Se tornou CEO da parada. CEO, cara, eu acho que isso me deu muita força para continuar, porque eu queria muito, eu via como as pessoas se divertiram. E ele foi o cara que me levou pela primeira vez no palco, e depois que eu experimentei isso, hoje eu tento mostrar para outras pessoas o que eu senti na primeira vez quando eu dancei. Então essa é a minha grande troca hoje. Eu devo muito à dança, então eu tento retribuir um pouquinho. Cara, como é importante quando a gente tem alguém que tem visão, que acredita, que pega na nossa mão e nos leva lá, né? São esses mentores aí que realmente fazem a transformação da nossa vida. Mas é muito interessante isso, e a gente ainda se mantendo mais ou menos na nossa época. Nós estamos falando de um menino de 12 anos de idade que acompanha esse movimento das boy band, né? Exato. Vê que, puxa, isso é pra mim. Precisava ainda se desenvolver, entrou. Mas aí eu te pergunto, assim, de uma maneira curiosa, nesse período, cara, tu já... Porque eu não sei se a gente consegue ter essa visão. Eu sou um cara, eu tenho meio que um empreendedorismo já correndo nas veias, então desde muito cedo, as coisas pra mim, eu tinha uma visão de business, de negócios. Exato. Através dela. Tu já entendia a dança como podendo ser um negócio pra ti? Ou era simplesmente entretenimento, diversão, esporte? Aí que tá, velho. Não. Naquela época, não. Mas logo sim. Porque eu vou contar uma história aqui. Minha mãe era faxineira do Leopoldino Juvenil, Clube Leopoldino Juvenil. E ela me levou para trabalhar com 13 para 14 anos de idade, naquela época eu podia. Sim. E eu fiquei amicíssimo de um dos professores, que era o Gilmar. Ele me ensinou a jogar, porque no intervalo das aulas ali, e ele gostava muito de mim, e eu comecei a jogar tênis e eu comecei a jogar bem tênis. E aí vem a separação da dança na minha vida. Comecei a dar aula de tênis, cara. Com 16 para 17 anos, comecei a dar aula de tênis. Uma academia no Partenon me chamou, já estava dando aula no Leopoldino Juvenil. Um grande abraço, Gilmar, se tu estiver assistindo aí. Transformou a minha vida, cara. E ele pegou e me conseguiu essas escolas e eu comecei a trabalhar. Ao mesmo tempo que eu estava dançando, eu estava dando aula de tênis. E eu estava trabalhando em 2 clubes e a minha mãe chegou e perguntou para mim assim, tinha mais apresentação para fazer que eu não poderia ir, né? E a minha mãe chegou pra mim assim, e aí, vai ter que parar de dançar. Sim, era o que não tava dando grana, né? E eu vou ter que parar de dançar. Eu sou apaixonado por dança, mãe. Vai ter que parar de dançar, porque tem que ajudar aqui, tem que fazer as coisas. Uma semana depois eu fui dar aula de tênis, tinha um senhorzinho pra fazer a última aula, cara. E aí tinha uma apresentação naquele dia. E eu peguei, deixei minhas coisas todas no vestiário, olhei pro tiozinho, senhorzinho, cara, de 80 e poucos anos, na quadra. Não tinha nem telefone celular naquela época. E fui embora, velho. Fui pra apresentação. O momento da escolha. Fui embora pra apresentação, cara. Na outra semana, o Leonardo, meu grande amigo, mestre, falou pra assim, cara, tem 2 escolas pra dar aula. E são as 2 escolas que eu tô até hoje, cara, engraçado. Eu fiz história lá, graças a Deus. Que é o Grupo de Danças Orfeu, em São Leopoldo. Que é um clube também. Estão precisando de professor lá. A gente fez uma apresentação, eles gostaram. E estão precisando de professor lá. E aí, tu quer? Quero. Com 16 para 17 anos, eu resolvi que a minha vida ia ser só de dança, cara. E eu já decidi ali que eu queria viver disso, assim. Então, hoje eu falo para os meus alunos que quando tu quer ser líder, tu tem que querer mais do que os outros querem, né? Sim. E foi ali minha decisão, cara. Graças a Deus eu tô até hoje. Não, mas esse momento, cara,
passa muitas vezes na vida da gente, mas não passa tantas assim, né? É aquela coisa, né? O cavalo encilhado. Eu sempre escutei isso do meu pai. E nisso a gente responde, então, a perguntas. E, cara, se dá pra fazer grana com dança, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu sou testemunho disso. Né? Mas assim, a gente combina, cara, as idades, assim, né? Eu tô com 37, tu tá com 39, né? Isso. Então, a gente viveu mais ou menos ao mesmo tempo ali, Exato. em 98. E, cara, era bem diferente, que a banda tocava diferente nessa época, né? Muito. O bullying pegava solto, a gurizada tinha... Acho que tinha até, às vezes, uma maldade do pessoal, assim, que a gente foi evoluindo nesse sentido, né? Como sociedade, como pessoas, e ficamos muito mais agregadores. Mas nessa época não era assim. Não. E aí eu te digo, enquanto a galera tava ali indo pro futebol, pro vôlei, tu escolhe a dança. Né? Como é que foi isso, cara, na tua rede de relacionamentos, no lugar onde tu estudavas? Porque teve alguma questão que sofreu de estereótipo, preconceito por ter escolhido essa... Cara, atualmente eu converso com os meus tios, com alguns primos, até meus irmãos. Todos tinham desconfiança que eu ia assumir ser gay depois de um tempo. Sei. E não sou gay. E tinha muito, nessa época tinha muito. Claro que hoje em dia tem, mas estamos um pouco mais avançados, né? Mas naquela época eu tinha Ainda muito, bem. cara. Isso dentro da minha família, dentro dos lugares onde a gente participava. E o mais engraçado é que quando eu fui participar do grupo do Léo, e eu tava nessa influência, voltando um pouquinho no tempo, tinha umas menininhas na época no grupo e tinha uma delas que eu gostava. E, cara, essa menininha fazia eu ir em todos os ensaios. É isso aí. Estímulo. Essa menina fazia eu ir em todos os ensaios. legal. E mal sabia que eu ia ficar apaixonado pela dança depois, né? E nunca fiquei com ela. Nunca aconteceu nada. Mas eu era apaixonado por ela. E logo depois disso, eu apresentei pra minha família, cara. Foi muito engraçado, que eu tinha minhas primas na época. E a gente resolveu fazer aquela apresentação toda num clima, uma festa da minha família. Backstreet Boys, camisa social branca que eles usavam e tal. Aquela coisa toda. E eu apresentei pra minha família. E aí eles viram a gente dançar. Todo mundo bateu palma, gostou naquele dia. E eu cheguei em casa e tive um comentário. E aonde a minha mãe pegou e falou assim, tu vai ser o que tu quiser ser, e a mãe vai te amar do jeito que tu quiser ser. E eu falei, mãe, por que tu tá falando isso? Hoje eu entendo. Porque ela não estava esperando que do meu gênero que eu fosse gostar. Minha mãe ia me amar de qualquer jeito. Mas, cara, mas isso é incrível, né, cara? Cara, um beijo pra tua mãe, entendeu? Exatamente. Que mulher maravilhosa. Mulher maravilhosa. E é sobre isso, é como é importante esse apoio, essa mente aberta, essa percepção, esse cuidado, né, nas atitudes e tomada de decisão, de como tu vai auxiliar e lidar na condução do que vai ser carreira, Exato. escolhas do teu filho, pô, família. E hoje em dia, cara, eu tenho essa relação com a minha mãe tão aberta, minha mãe foi tão... deu as nossas escolhas e eu tenho isso na minha cabeça. Eu não teria problema nenhum de me relacionar com um homem desde que eu gostasse dele. Desde que eu sentisse aquilo. Sim. Desde que eu... A arte, ela te liberta. Então, a arte, ela te deixa muito mais aberto emocionalmente. E eu sou um cara privilegiado por ter isso na minha vida, por ter isso na minha mãe. Hoje, cara, a gente sabe que a gente está falando muito sobre ser hétero, branco e privilegiado. E eu sei o meu papel na sociedade hoje, aprendi. Com a arte também me colocou nesse lugar. E hoje eu tenho meus amigos, e hoje eu tenho um grupo que me representa. E são várias pessoas que eu abro muito para eles isso, e eles me abrem muito essa qualidade de conversa. Porque eu chamo de qualidade de conversa porque nós somos muito abertos. E eu tô muito aberto a escutar também, a ouvir eles. E eu fiz até um trabalho sobre isso. Depois eu te conto um pouquinho mais. Não, e é muito legal, porque tu entende hoje, né, como homem branco, teu lugar na sociedade, mas tocando grupos de dança que representam a música afro. Então, assim, isso sim é entender o seu lugar dentro da sociedade, né, cara? Nossa, muito, muito. E eu me coloquei muito... A empatia, ela é essencial, mas ela nem sempre chega ao foco. Então, a gente sabe o que as pessoas sentem, mas a gente não viveu o que elas viveram. Como a gente está dizendo aqui, eu, para fazer aula no meu tempo, eu tinha que caminhar da Alvorada a Assis Brasil. São 22 quilômetros, né? Sim.
Às vezes a gente não tinha passagem, a gente não tinha alguém que ajudasse a gente, né? Então eu lembro do nosso tempo, a gente conta a história hoje rindo, né? Porque nos trouxe até aqui. Então todas as dificuldades que a gente teve lá, numa época que a gente não tinha nada, para fazer uma ligação era caro, tinha que comprar uma ficha. Para ligar para a escola para saber onde é. Mais de uma. Então eu falo para eles hoje, cara, eles não vão entender o que a gente passa, mas a gente sabe também as dificuldades que eles passam hoje, outros tipos de dificuldades que eles passam hoje. Então é muito sobre isso, meu grupo. É verdade. Mas deixa eu te perguntar, porque assim, me parece, e aí aqui eu falo como um ser humano comum, me parece que tem um abismo gigante entre esse início, entre o Gia professor, né? Ali no momento do espaço expressão de rua, até o momento em que a gente começa a coreografar espetáculos para Disney, cara, lá em Orlando, também Disney Califórnia. Cara, me conta um pouco sobre essa experiência, como é que foi isso, velho? Cara, é sensacional saber que eu tive pessoas na minha vida que de alguma forma foram canais que transformaram a minha vida e eu consigo transformar um pouquinho a vida dos outros, e esse é o grande papel é o grande assunto da minha vida. Em 2017, eu já tinha ganho alguns prêmios, graças a Deus. E diga-se de passagem que eu não sou um bailarino extraordinário, mas eu sempre, de alguma forma, fui um líder. Eu não sei porquê, mas as pessoas sempre chamavam, deixa o Gia passar essa parte da coreografia. Chama o Gia lá que ele vai conseguir resolver alguma coisa. Eu mesmo não tendo tanto talento quanto eu gostaria, eu sabia que algum papel na dança eu tinha. E as pessoas me chamavam. E eu falo muito isso sobre. Eu fui coreógrafo antes de ser professor e ser bailarino. Porque as pessoas me chamam para coordenar alguma coisa. E eu não sei porquê. A explicação não me acho tão especial assim. Mas eu vou te interromper, mas é pelo bem. Porque ser líder, ser um gestor, tá associado a ser um artista criativo, um criador, porque a coreografia ela é uma criação artística, né? Exatamente. E isso eu acredito que seja uma habilidade meio sanguínea. E a outra é a maneira como tu consegue pegar e fazer essa criação e repassar ela para um grupo de pessoas para que elas executem aquilo dentro daquilo que tu imaginou. Eu me sinto essa diferença, quer ver? Messi e Cristiano Ronaldo. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu tive que treinar. Conheço vários que não precisam. Conheço vários amigos meus que fazem isso sem pensar muito. E eu tenho que ir lá pro caderno. Eu tenho que ficar uma noite sem dormir. Eu tenho que ir pro computador, baixar música. Eu tenho que ver coisas que me inspiram para correr atrás. Então, o meu trabalho foi um pouco dobrado. Por mais que eu tenha raízes afro na família, tem amigos meus que são isso natural, muito natural. Eu vou dar um exemplo de alguns que falam muito sobre essa negritude de dançar. Existe, cara. Eu falo um pouquinho que queria ter nascido preto, negro. Porque eles têm isso, essa coisa diferenciada. Nem todos, óbvio. Tem amigos que não juntam dois pés, né? Cara, vê se tu... É gostoso falar disso. Vê se tu consegue me passar em palavras o que é essa maneira diferente de dançar, uma pegada diferente. Eu tenho um grande exemplo. Eu tenho o meu amigo Leonardo, que é preto. É o meu sócio, meu professor. Todos os meus professores são pretos. E eu fui numa festa de família da casa dele. E tinha uma roda de dança, eram 15 anos, se eu não me engano, mas feito mais para a família. E teve uma roda de dança, onde tinha alguns dançarinos já na época, eu que me achava que já fazia algumas manobras, acrobacias. E eu fui me jogar no meio. E não houve tanta palma e gritos para mim. E aí entrou um tio do Léo. Cara, o jeito que ele se movia, suave e naturalmente, fez aquela roda, todo mundo abraçar ele, cara. No final, a alegria de ver o cara dançando. A gente chama hoje isso de feeling, de grooving, que a gente não imaginava na época, que uma execução de um movimento não é sentir a música, sabe? E eles sentiam, cara, e não tinham feito uma aula de dança na vida. E aí eu entendi aquilo ali. Então, isso é passado de geração, por isso que quando eles falam de dança, lembra dos teus ancestral. E eu, por quê? Lembrar dos meus ancestral?
Porque eles se moviam por felicidade, eles não se moviam por algum resultado. Eles não tinham festival de dança. As pessoas dançam por felicidade. Por que as pessoas lá na Etiópia dançam? Por que aqueles vídeos de pé descalço no chão da Etiópia elas dançam? Porque elas não têm motivo para dançar. E por que elas dançam? Eu me emociono, cara. É sensacional mesmo. Então a gente se pergunta, velho. Hoje a internet chegou lá para nos mostrar um pouquinho. Mas não chegava, velho. Ninguém via. Eles dançavam. E isso é ancestralidade. Isso é o motivo de muitos deles dançar hoje, sabe? Incrível, enfim. Cara, mas É por isso que eu me sinto... Queria ter nascido. Cara, mas é insano, porque aqui a gente conversando chega até a arrepiar o quanto isso te brilha os olhos e a gente percebe que... Claro que tem a razão junto, mas é meio passional já, passional, né? nossa, Total. E não adianta, né, tchê? Não adianta. Tudo que a gente faz com amor, com paixão, sabe? Que é sanguíneo. Cara, tu vai fazer a coreografia da Disney, pô. Né? É isso. Cara, por favor, me conta essa história. Então, assim, quer chegar na Disney, meu? Sabe? Fale com o mesmo brilho nos olhos aqui que o nosso amigo Jean. Cara, 2017, eu recebi um convite para fazer um intercâmbio Brasil e Estados Unidos. De um estúdio que eu dava aula na época. E eu não tinha visto, não tinha passaporte, não tinha nada. E um cara de 32 anos, 31, 32 anos, fazer um visto assim, correndo, é só Deus mesmo. É só Jesus na causa. E ele pegou, e eu falei, eu vou conseguir. E eu não tinha jeito. Nós íamos viajar em janeiro, e eu consegui fazer o visto, tu acredita? Tava aquela passagem de de Obama para Trump, que ia trancar tudo. Uhum. Não tinha não tinha consulado americano em Porto Alegre e eu tinha que ir em São Paulo na semana que eu consegui a entrevista. E foi o dia de avião, maluco. Cara, eu cheguei atrasado para fazer a entrevista porque aquela confusão de São Paulo, no Uber, não consegui chegar a tempo. Quando eu chego lá, tu não vai acreditar. Eu chego, trancou o sistema. Tava todo mundo lá de fora do consulado. Tu ganhou tempo na marra. A minha entrevista era 9 da manhã, isso era 11h30 da manhã. Quando eu chego e eu paro na fila, aquilo tudo lotado, eu vou pegar um negócio para tomar um café do outro lado da rua, eles falam, abriu o sistema. Tu acredita? Eu entrei na fila. Era pra ser tu. Cara, eu tava com uma camiseta que eu nem sabia inglês muito na época, eu tava com uma camiseta falando trouxa em inglês. Pra te ver a sem noçãozice Que maravilha. do ser humano. Cara, eu entro no... Que desculpa, é muito bom, né? Eu entro na fila tremendo. Parecia filme. Foi tão engraçado que eu fui tentar me encostar pra parar de tremer e eu peguei uma barra de alumínio e começou... E eu tirei a mão rápido, botei a mão pra trás, porque eu não parava de tremer, porque eu queria tanto aquilo. E o cara me olhando. E o americano pega e fala assim, ó. Eu levei tudo que é documento das escolas que eu dou aula, né? Porque tem que comprovar pra eles que tu não quer ficar morando lá, que tu não quer ser um... Enfim, que tu tava na idade que pouca gente passa no visto. Quantos anos, desculpa? 32 para 33 anos. Eu tava numa fila onde todos foram reprovados. Eu já tava apavorado, cara. E várias filas. Quando eu chego, eu entrego meus papeizinhos ali pra ele e ele olha assim, o que tu vai fazer lá? Nervoso ainda. Nervoso. Quando o cara chega Boca nervoso, branca, boca aí branca. que o cara toma, né, o carimbo vermelho. Não vai. Boca branca. A viagem já... Eu paguei uma parte da viagem. Tipo, na época tinha sido uns quase 9 mil reais. E já tava pago. Eu ia perder tudo isso. Sim, o Do investimento intercâmbio. O primeiro... E aí, quando o cara pega e fala assim, passa teus papéis, passou ali, não sei o quê, eu nem salivava, cara. E aí eu falei pra ele, eu vou turistar, meu sonho é conhecer Nova York. Porque o que me indicaram a fazer é que não falasse o que eu ia fazer lá, né? Sim. E aí eu vou turistar, meu sonho é conhecer Nova York. Ele pegou o passaporte, enrolou uma fitinha. E eu, foi lá no... Pô, enrolou já meu passaporte, né? Aí ele passou pra menina assim, de trás, e falou, aprovado. E eu, meu Deus, quase que eu pulei e dei um beijo nele, né, cara? Não tinha tudo blindado. E aí eu voltei pra casa, voltei de ônibus, fiquei 25 horas no ônibus e voltei pra casa e logo depois viajei. Esse foi minha entrada nos Estados Unidos, que é o sonho que depois agora eu tô indo pra 7ª viagem já.
Graças a Deus. Que legal, cara. Eu vou agora em outubro de novo, a gente vai dançar no show da NBA, no intervalo do jogo da NBA, esse ano. Puta, isso é um grande feito, hein? É um grande feito, Não me fala. Em 2 escolas, cara, que eu vou participar, eu vou dançar em 2 jogos. Uma em Miami e o jogo do Orlando Magic em Orlando. Cara, incrível. Tem possibilidade de fazer alguma coreografia que tenha maior visibilidade mundial do que essa? Cara, Talvez acho só que se for premiado. Acho que não, né? Esportiva, não. NBA é o maior foco, né? Eu tive lá, eu não participei das últimas 2 que fui, porque eu tava só como... trabalhando na viagem, né? Fui como professor e guia. E aí, nessa primeira, pra te contar, a gente pulou o assunto de contar, chegar até a Disney, no primeiro espetáculo da Disney. Cara, o primeiro espetáculo da Disney, a gente montou e eu falei pro pessoal assim, cara, eu quero montar alguma coisa pra mostrar a nossa cultura pra eles. Tá, mas eu não. Deixa eu voltar um pouquinho, eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui. Mas eu tô curioso de como rola essa conexão comercial do tipo, eu vou propor pra vocês um espetáculo. Como é que funcionou essa parte da coreografia? Assim? Tipo, como é que vocês se conectaram? Como é que se conecta com a Disney? Primeiro, a gente tem que ir numa agência procurar quem faz os intercâmbios do Palco Brasil da Disney, que manda vídeos selecionados. Tu manda o vídeo do teu espetáculo e a Disney aprova. Cara, Big Brother é coisa do passado, esse negócio de se vender. Porra, Exatamente. A Disney aprovou o nosso espetáculo. Ah, que legal, cara. Por aprovação do Palco insano. Brasil. E ela aprovou e ela te dá uma data pra te dizer quando tu vai conseguir. Aí tu começa a recolher bailarino, ver quem pode, ver se a tua escola toda tem visto. Alguns não conseguiram. E começa aquela função, né? Uma galera vai pra sinaleira, dançar na sinaleira, faz rifa. Já fizeram de tudo, cara. Os pais ajudando muito, patrocinadores. Pra galera toda aí é um investimento. E é surreal. Tanto que quem vai não quer ir de novo, com certeza. E foi a partir disso, cara. Foi o grupo Dança Orfeu, que foi o primeiro espetáculo que a gente levou. Mas é pago? Os bailarinos, sim. Uhum. Professores coreógrafos, não. E a equipe, né? E a galera que investiu nisso, enfim. E nós todos, a equipe toda da FAB que nos leva, ela dá todo um gerenciamento para irmos com guia, com tudo certinho. Lá, cara, é muito incrível, porque eles têm o plano Disney. E tu entra lá onde os artistas entram, cara, onde passou Michael Jackson. E eles têm toda aquela segurança, e tu passa no meio da galera como... é incrível. É os artistas da Disney entrando. Imagina, deve ser surreal. É surreal. E quando tu dança, cara, pros americanos, e eles veem essa diferença, a gente mostrou também o samba. A gente mostrou o samba brasileiro. No final, a gente dançou Tu samba? Sim, graças a Deus. Isso eu pensei que... A gente mostrou um pouco de tudo pra eles, da nossa cultura nordestina, a gente mostrou também. E eles adoraram, eles gostam, né? Cara, eles gostaram. Eles curtem nossa cultura. Exatamente. E eu falei sobre no Curitiba, não foi por causa das enchentes que a gente dançou o gaúcho, né? Não foi por causa disso. A gente é gaúcho porque a gente ama ser gaúcho, cara. Cara, eu sou apaixonado, eu sou um gaúcho, cara, não sei explicar por que eu gosto tanto do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente não sabe explicar isso, não né? sabe, cara. A gente só é. Eu sou muito gaúcho, eu sou muito... Não sei explicar. Eu fui lá, falei com uma paixão, cheguei a me emocionar falando. As pessoas perguntaram de onde tirou a criatividade para montar essa coreografia de gaúcho com um movimento de danças urbanas. Eu falei, cara, antes de ser dança urbana, a gente é gaúcho, eu sou isso. Então eu tô mostrando pra galera o que a gente é, não o que a gente tentou ser. A gente tenta ser hip hop. A gente tenta ser, a gente gosta, a gente ama. Porque nossos pais nos ensinaram. Os caras tocando um disco nos ensinaram. E a cultura hip hop, ela não é... Ela é como uma religião, cara. Ela funciona como tu parte de um princípio que tu não tá numa igreja porque tu não concorda com o que o pastor fala. A gente concorda com o que o pastor fala. A gente precisa estar numa igreja que a gente concorda com aquilo. É verdade. Então a cultura hip hop é isso. A gente concorda com aquilo ali. A gente vive. A cultura danças urbanas aberta nesse leque gigante, a gente ama o que a gente faz. Vou falar contigo nos bastidores pra ver se tu dá umas dicas aí pra dançar gritos de liberdade. Com certeza. Com certeza. Mas, cara, deixa eu trazer aqui... Cara, primeiro, né, ajustando, disclaimer inicial. Eu sou um apoiador das redes sociais e não sou nada neutro pra falar sobre isso. Esse é o meu mercado, o meu negócio, né? A gente ajuda
dar voz a pessoas e marcas, e isso passa diretamente pelo mundo digital, 90%, 10% offline. A gente tenta ser coisa digital. Então, eu sou um apoiador do TikTok e consumidor também. Também né? Então, eu trago esse questionamento muito mais para a gente ter uma visão atual desse novo momento que se encontra a dança, que se encontra a exposição, esse formato de comunicação que a gente tem hoje aqui em 2024, né? A gente viu aqui, ao longo do nosso papo, esforço, paixão, dedicação, talvez o que a gente chama de uma aposta all-in, né? Tudo ou nada, vai, toma tudo que eu tenho, vamos para lá, vamos tentar, vamos aos Estados Unidos. Então, assim, e como é que tu vê hoje, né, o que a gente conhece aí como o clube, né, das dancinhas do TikTok que viralizam e tem um alcance, às vezes, gigantescamente maior do que um grande profissional que fez isso maestralmente, uma história de uma vida inteira, assim. Exatamente. Cara, esse assunto é maravilhoso. Ele já me deu pauta para muita conversa, para muitos coreógrafos, para muitos professores, escolas de dança. Eu sou de um tempo onde as escolas de dança comemoravam que tinham 500, 1.000 alunos. Hoje em dia, se termina com 150, elas estouram uma champanhe no final do ano, né? Uhum. Então, a dança TikTok e a dança Reels, né? Elas trazem um benefício para as escolas de dança que as pessoas estão com o mundo nas mãos, né? Com o celular, e então elas consomem isso muito mais cedo. Muitas, de algum jeito, vão procurar dança para fazer. Mas o contraponto disso é que muita gente viraliza que não é da dança, nunca estudou dança, nunca fez uma aula de dança. Muitos influencers hoje que divulgam dança, talvez nunca procuraram uma escola de dança para fazer aula de dança. E o maior assunto hoje dos coreógrafos tá sendo muito dividido isso, de alguma forma. As pessoas que nunca tiveram contato com a cultura, ter muitos, como eu posso dizer essa palavra, conquistar muitas coisas com isso, né? Uhum. Enquanto prosperar com isso, sendo que muitos que viveram a dança por muito tempo não conseguiram fazer dança. Isso eu comparo com a história do Michael Jackson e seu professor. A história do professor do Michael é que ele ensinou o que o Michael sabe hoje. E ele terminou como mendigo. Porque todo mundo viu a dança dele. Isso é não conseguir fazer dança? Exato, exato. E ele terminou e ele olhava o Michael, que o Michael conseguiu toda aquela estrutura dele. E eu vejo a dança do TikTok hoje, eu sou consumidor, tá? Faço vídeos, olho diariamente. Gera conteúdo? Gero conteúdo. Tu é um gerador de conteúdo. Sou um gerador de conteúdo. E a gente falou sobre também as danças challenge que a gente posta e viraliza pelo corpo de outra pessoa. Isso não é ruim. Mas a gente tira alguns méritos de algumas pessoas, né? De criação, de quem estudou para dançar. Tu acha que isso banaliza um pouco? Banaliza um pouco. Banaliza um pouco. Não dá para ver totalmente pro lado ruim, mas banaliza um pouco. Teve algumas confusões na internet de algumas pessoas que foram reivindicar, né, suas coreografias, porque não estavam dando nomes. E existem pessoas hoje que só produzem porque querem que as outras pessoas mesmo coloquem seu vídeo aí na rede para prosperar e para viralizar, né, que é a palavra certa. E de alguma forma isso reverbera nela, que é importante também. Então, hoje eu vejo que professores de eventos, eu estou acostumado a participar de vários eventos pelo Brasil e dificilmente algum que não é da dança que está estourado no TikTok da aula. Então, isso me tranquiliza, porque as pessoas não procuram só, às vezes, dança pelo influenciador. Elas procuram pessoas que sabem ensinar. Então, muita gente que está no TikTok hoje, que viraliza, está nos eventos porque dança muito bem, não só porque estourou no TikTok. E o artista também, pelo que eu vejo em São Paulo, está procurando muitas pessoas que dançam. E esse caminho deu outra estrada também para outras pessoas ganharem com dança. Então é uma maneira de investir, né? Chegar em outras pessoas. O festival, esse final de semana que a gente foi muito criticado porque ele queria chegar perto de outras pessoas que ele não tem acesso. Por exemplo, no teatro cabe 2, 3 mil pessoas. Se a gente colocar na internet... Ah, claro. Então isso ajuda um pouco também, mas atrapalha bastante. A gente já começa a se encaminhar aí pro final. Cara, eu queria saber uma ideia tua de futuro, assim, e, né, o que que tu ainda almeja
conquistar dentro da tua história na dança, né? Como Jean? Se Deus me permitir, antes de partir desse mundo terrestre aqui, ele me deixe transformar o Rio Grande do Sul e a Alvorada, que é a cidade que eu moro a vida inteira, num pedacinho do que eu vi na Disney. De um pedacinho daquele mundo que a arte é valorizada, que as pessoas conseguem trabalhar com arte antes mesmo de querer ser médico, arquiteto, advogado. Lá as pessoas querem ser artista primeiro. E depois as pessoas pensam em outra coisa. Porque lá a valorização é muito grande e os artistas ganham muito bem por isso. Então, em cada esquina tem um teatro e os teatros são lotados. Nova York tem mais de 50 teatros lotados todos os dias com espetáculos de dança. Tem uma revista que tem audição para dança. Se eu conseguir transformar Alvorada e Rio Grande do Sul um pouquinho no que eu vi e levar o meu grupo, que se chama o Espaço de Expressão de Rua, que as pessoas vejam como a Escola Milênio em Los Angeles, o mundo quer ir para Milênio. E por que não o mundo não querer vir para o Rio Grande do Sul, né? Por que o mundo não querer vir para Alvorada? Se a gente tem tantas pessoas talentosas que podem fazer isso, então esse é o meu sonho. Transformar isso aqui um pouquinho naquele mundo de arte incrível que eu vi lá. Jean, assim, ó, vou te dizer que esse não é o futuro que eu almejo pra mim, mas eu quero muito que o teu dê certo, cara, porque assim, eu também quero viver nessa Porto Alegre e nessa Alvorada em que as coisas evoluam aí e cresçam nesse sentido. Cara, toca aqui, irmão. O negócio assim, a tua vibe, irmão, é muito legal, cara. Tu é um cara humilde, com uma trajetória incrível, uma história de dedicação, de sucesso. Eu tenho certeza que tu vai alcançar lá. E assim, vou te dizer, sabe quando a gente pinta a nossa sala, troca a cor do quarto, a cor do nosso escritório, que aquela já muda toda a vibe, o astral do negócio, cara, é assim que eu me sinto depois desse papo aqui contigo. Cara. Vou levar vários desses insights de dedicação para casa. E assim, queria agradecer a tua presença aqui no nosso podcast, dizer que foi incrível o nosso papo. Nossa. Né? E também agradecer a oportunidade aí de poder estar conduzindo aqui essa conversa e poder trocar, né, assuntos de tanta relevância. E, cara, a verdade é que é gostoso de trocar esse papo aqui, sabe? O podcast, ele tem isso. Ele é genuíno, ele conecta, ele é verdadeiro, ele é humano, ele aproxima as pessoas e eu sou um cara totalmente humano, então isso aqui pra mim é demais. E se tu chegou, né, até aqui, é porque no mínimo tu também se conecta com isso, também curte dança, também curte a nossa vibe, o nosso astral aqui do nosso podcast. E a gente tem um episódio que sai por semana. Dá uma olhadinha, curtiu esse? Dá uma olhadinha nos episódios para trás que tem muito conteúdo bom, que por enquanto nós estamos utilizando, né, o canal do YouTube, que é o Mude o Seu Astral, mas logo mais na frente ainda será nas nossas outras plataformas e redes sociais, será anunciado, mas teremos este podcast saindo aí no canal, então, das Tintas Renner no YouTube. Tá bem, então eu agradeço a audiência de todos, agradeço mais uma vez, Jean. Eu te agradeço por tudo. Agradeço estar aqui, muito obrigado, Camila também, obrigado pelo convite. Adorei te conhecer, tua vibe é imensa, muito obrigado. Obrigado, até a próxima semana.